Você já foi para alguma competição e travou no meio da competição, deu branco na tua cabeça, você não conseguiu executar certas coisas? Ou você saiu com aquela sensação de que poderia ter dado mais um pouquinho e que não conseguiu fazer o suficiente? Isso já aconteceu com você, não se preocupe, vou te explicar por que isso acontece e te dar dicas práticas aí para você colocar no teu dia a dia, para você tirar essas travas mentais que podem te impedir de ter uma boa performance numa competição. Se você ainda não me conhece, meu nome é Flávia Távora, eu sou psicóloga clínica e do esporte e também sou atleta de jiu-jitsu. E aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu faço conteúdos para você fortalecer a tua mente, não só dentro do esporte, como fora dele também. E hoje a gente vai falar aí sobre essas 3 armadilhas, esses 3 gatilhos que podem estar te travando aí de ter uma boa performance numa competição. E o primeiro deles é a comparação. Como que a comparação consegue tirar minha performance, né? E, cara, começa que quando você se compara com alguém, significa que você está colocando esta pessoa na tua frente. Sério. Quando você olha com a pessoa nessa perspectiva de comparação, você embaça a pessoa que você é, porque você só quer olhar para aquela pessoa. E outra coisa, quando você olha se comparando, você nunca compara os teus pontos fracos, já percebeu? Você sempre está comparando o quê? Os teus pontos fortes, os pontos fortes da pessoa que você está se comparando. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre comparação, que eu vou deixar o cardzinho dele aqui em algum lugar, que também explica isso. Do quanto que você se comparar com alguém, você ter essa perspectiva de que às vezes a pessoa é melhor do que você nunca vai conseguir fazer aquilo. Isso causa, primeiro, inveja e te causa sensação de insuficiência. Você começa a se achar inferior a tudo e todos. Você começa a não se achar suficiente para fazer aquilo que você queria fazer. E, cara, a comparação causa isso. E como que eu faço para não ficar me comparando, então, já que agora eu estou tendo consciência de que a comparação também é uma trava aí na minha performance? Cara, a primeira coisa é você ter na tua cabeça o seguinte: você é único. Já te falaram isso? Se ainda não te falaram, coloca dentro da tua cabeça. Você é único, tem um caminho único, e mesmo que você faça a mesma coisa que aquela pessoa que você está se comparando faz, vocês têm caminhos diferentes. Já começa aqui. Olha pra você e olha pra pessoa que você está se comparando. Vocês não são pessoas diferentes fisicamente? Agora, beleza, eu tô me comparando com alguém que faz jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Mas somos pessoas diferentes. Sabe por que essa pessoa às vezes treina em um outro lugar, treina em outro país, treina em uma outra equipe? Ah, mas eu me comparo com gente lá do meu CT. Mas o que a pessoa faz que você não faz? Sério, olha pra fora, olha num todo, em vez de você olhar só ali aquela parte. A gente se compara porque a gente não se conhece o suficiente a ponto de enxergar os próprios pontos fortes. E isso acontece não é só dentro do esporte, não. É fora dele também, com relação a inúmeras coisas. Sério, para pra pensar, olha pra você. Olha para você no espelho. Nem o teu reflexo é igual o que você é de verdade, porque tá ao contrário, se a gente for pensar assim. Então, assim, é você ter essa consciência de que quando você se compara com alguém, você está jogando para dentro inúmeros sentimentos e sensações que às vezes você não precisa ter, principalmente relacionados a você mesmo. Pensa sobre isso. Você só vai conseguir não se comparar ou de repente mudar a perspectiva de comparação quando você tiver na cabeça, primeiro, que você é único, primeiro, que você tem um caminho e que se você quer ser igual àquela pessoa que você se compara, você pode fazer o teu próprio caminho para chegar naquele resultado. E olhar aquilo ali como uma inspiração para você chegar. É o que eu sempre faço quando eu tô vendo quando eu tenho consciência de que eu estou me comparando com alguém. Eu vejo, calma, peraí, essa pessoa tem outra cabeça diferente da minha, ela tem outro caminho diferente, ela tem outra vida diferente da minha. Eu tenho minha própria vida, e se eu não conseguir focar nisso, se eu ficar focando na dela, eu sempre vou ficar nesse ciclo de comparação. Então pensa sobre isso, cara. Veja como que você está se comparando justamente para desconstruir essa perspectiva. Justamente para você conseguir olhar para você se conhecer. Isso vai te ajudar muito. E aí a gente parte aí para o segundo gatilho, né? Para a segunda armadilha que pode estar travando tua performance, que é o medo do julgamento dos outros.
Cara, o medo do julgamento é muito perigoso, sabe por quê? Porque te trava não é só dentro da competição, não. É pra você fazer outras coisas na tua vida. Eu sei porque eu passo por isso também, principalmente no meu profissional, que eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube, que eu faço conteúdo lá no meu Instagram, que eu faço story. E eu fico pensando, caraca, cara, será que se eu falar alguma coisa errada, vão pensar tal coisa? Será que vai tirar minha credibilidade se eu errar aqui? Será que se fulano ver, fulano vai achar isso, vai achar aquilo? Só que se eu para pensar aqui, esses pensamentos que eu tenho, são coisas que às vezes eu trago pra mim que eu vou trazer pra você agora. Às vezes as pessoas não estão nem aí pra você, não estão nem aí pro que você está falando, as pessoas não estão nem aí pro que você está fazendo. E às vezes o mínimo que você faz, o mínimo que você fala pode ajudar uma outra pessoa que não vai ser aquela pessoa que você está pensando. Entende essa desorganização que eu acabei de organizar agora? Porque assim, cara, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma live lá no meu Instagram e começou a entrar algumas pessoas assim, eu comecei a ficar nervosa, tipo, e eu percebi que era isso, eu tive consciência de que eu estava com medo desse julgamento. E às vezes pessoas que eu nem conhecia. E o quanto que isso trava a gente, não sei se trava, já me travou em competição, não sei se acontece isso com você também, de você não querer competir, de você não querer fazer algo novo, porque você está com medo do julgamento do outro. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai falar de mim? Quando você se faz essa pergunta, vamos colocar num lado racional aqui. O que será que o outro vai pensar se eu estiver competindo? Eu não sei, porque eu não estou dentro da cabeça desse outro. O que o outro vai falar se eu perder uma competição? Eu não sei, a não ser que ele fale para mim, né? E mesmo assim, às vezes tem gente que fala assim, caramba, mas eu fico muito com medo do meu mestre me julgar, que não sei o que lá, porque ele sempre fala da minha performance. Cara, tô falando no contexto de jiu-jitsu, tá? Quando uma pessoa que você gosta, que está dentro da tua caminhada, fala alguma coisa, provavelmente ela não está falando para te julgar. Ela está falando como uma crítica construtiva, que ela quer ver melhora na tua performance. Eu acredito muito nisso, porque eu sei quando meu professor chega para mim e fala que eu poderia melhorar tal coisa, eu vejo isso como uma crítica construtiva. Eu não vejo como algo, ele está me julgando porque eu tive uma performance ruim. Não, de verdade, porque ele sabe do meu corre, sabe da minha disciplina, sabe da minha performance dentro do treino, sabe quanto eu treino, sabe que a gente pode melhorar, que a gente está junto nessa. Agora, se eu começar a não fazer as coisas com medo do julgamento do professor que está junto comigo, com medo da minha família me julgar, com medo do meu namorado olhar para mim e me julgar, eu não faço nada. E eu tenho que começar a desconstruir isso olhando para mim também. Você vê que tudo é relacionado a você olhar para você. Até porque, foi o que eu falei, as pessoas não estão nem aí pro que você vai fazer. Elas estão muito mais preocupadas com ela. Olha para você não está muito mais preocupado com você? Se você parar pra pensar, se eu chegar para você e falar, fulano perdeu a competição ontem, você vai falar, poxa, que pena, então, irrelevante na minha vida. Por quê? Porque você não está pensando no fulano. E é assim na tua vida também. Então, para você de fato desconstruir isso dentro de você, desse medo do julgamento do outro, é você pensar, cara, que primeiro, as pessoas não estão nem aí para mim, e segundo, se eu ficar focando nisso, eu não saio do lugar. Isso também vai te ajudar a você desconstruir esse medo do julgamento dos outros. E aí a gente parte aí pro terceiro gatilho, que é o gatilho da autocobrança excessiva. E essa é uma coisa séria que a gente tem que pensar, porque eu vejo que ela vem de duas coisas que eu acabei de falar. Ela vem de quando você também se compara, e ela vem quando você tem medo do julgamento. Ela vem de quando você se compara, porque às vezes você acha que tem que fazer igual aquela pessoa, que você tem que ser igual aquela pessoa, então você começa a fazer coisas e ir além do teu limite para um caminho que nem é seu. Então, foi o que eu falei, desconstrói lá a comparação, troca essa perspectiva de que você precisa ser igual, ou que você tem que ter aquilo ali que a pessoa está tendo, e olha para você e olha para o teu caminho. Que isso vai fazer com que você também se cobre menos a ponto de você não querer ser outra pessoa além de você. E com relação ao medo do julgamento do outro, é porque você não precisa provar nada para ninguém. E às vezes você está se cobrando porque você está querendo provar algo para, sei lá, para quem. Às vezes você está se cobrando excessivamente porque você quer que fulano veja o quanto que você é bom em tal coisa. E cara, às vezes você não precisa disso. Você tem que provar para você mesmo que você é capaz. Para pensar em todas as vezes que você se cobra excessivamente. E com relação a tudo, tá? Não tô falando só com relação ao esporte, não. Eu sei porque, cara,
eu comecei a me desconstruir com relação a essa autocobrança excessiva quando eu olhei para essa questão de comparação, né? Porque eu também sou uma pessoa que eu gosto de competir, eu também compito, eu também tenho disciplina de treinar, eu também treino pra caramba, mas eu não posso me comparar, sei lá, um Michael Phelps. Primeiro que eu não faço natação, né? Segundo que eu não sou uma atleta olímpica. Mas assim, independente se eu fizesse natação, se eu fosse uma atleta olímpica, é o Michael Phelps, é o caminho dele. Ah, mas ele treinou 365 dias, eu tenho que treinar 365 dias, é o caminho dele. Eu vou treinar desse jeito aqui, ó, porque eu vejo qualidade nisso, porque isso vai me fazer evoluir. Então, foi a partir disso que eu fui desconstruindo também no esporte. Eu não tenho que me comparar a uma pessoa que, porra, tá no topo de tudo. Eu tenho que ver o meu caminho, como eu consigo chegar no meu topo de hoje, para depois chegar no meu topo de amanhã. E assim sucessivamente. Então você vê aí que na nossa vida, tudo é uma constante desconstrução daquilo que a gente tem para com o mundo também. E a gente só vai desconstruir tudo isso quando a gente tiver consciência de que isso está acontecendo no mundo e do quanto isso ecoa dentro da gente. Porque, cara, comparação nada mais é do que falta de autoconhecimento. Você não sabe quais são os seus pontos fortes, então você vai ficar se comparando o tempo todo, então você vai ficar se vendo como insuficiente o tempo todo. Então busca se conhecer, busca olhar quais são os teus pontos fortes, aquilo que vai te fortalecer. Ah, mas eu também tenho pontos fracos. Não tô falando para você tirar os teus pontos fracos, você tirar eles da tua vida, não. Tô falando para você também olhar para os teus pontos fracos como pontos de melhoria. Beleza, eu posso melhorar isso. E vai se conhecendo, que a melhor coisa do mundo é você se conhecer antes de você conhecer qualquer outra coisa nesse mundo. Medo do julgamento dos outros, que eu também falei. Cara, pensa em você. Você não tá pensando em você? O outro também tá pensando nele. E é assim. É assim que você vai desconstruir o medo do julgamento. E a questão da autocobrança é você desconstruir esses dois pilares de comparação e de medo do julgamento. E olhar para você também. Então, num resumo desse vídeo aqui, que foi uma reflexão, mas trazendo algumas coisas para vocês refletirem, algumas coisas para vocês colocarem em prática, quer dizer, é o autoconhecimento. Eu acho que o grande resumo é você buscar o teu autoconhecimento, que isso vai te ajudar pra caramba em tudo. A não se comparar, a não ter medo do julgamento, a não se cobrar excessivamente, a conseguir olhar o teu caminho. Porque quando você consegue ter isso equilibrado, quando você consegue ter consciência disso tudo, cara, você não vai se travar na tua performance. Porque eu sei quando se travar, não só em jiu-jitsu, não só em esportes, eu sei que é ruim, porque também já aconteceu comigo várias vezes. Só que eu sempre tento desconstruir. É uma coisa que eu falo pra vocês, cara, dá atenção pro teu emocional, dá atenção pro teu mental, que é tão importante quanto o físico, é tão importante quanto performance. Sem isso aqui, ó, no lugar, nada fica no lugar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que ele traga grandes reflexões pra vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, ativar o sininho aí para quando tiver mais vídeos novos. Estou voltando aí novamente com os vídeos, né? Espero que vocês gostem. Comenta aqui um assunto que você acha relevante. Me segue lá no Instagram, porque eu faço conteúdos diários para você fortalecer a tua mente. E a gente se vê no próximo vídeo.